Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos nós. Nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra nos convida a meditarmos o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 2 ao 16. E neste Santo Evangelho, meus caros irmãos e irmãs, nós estamos vendo o grande embate que se estabelecia entre Jesus e os fariseus. Os fariseus queriam de toda forma descredibilizar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição para que assim pudessem impedir o caminhar missionário do homem de Nazaré. No Santo Evangelho de hoje, Jesus está sendo questionado pelos fariseus se o homem poderia divorciar-se de sua mulher. Jesus, com muita sabedoria, ele vai questionar agora os fariseus. O que Moisés falava? Os fariseus parece que, mais do que depressa, vão responder. Moisés dizia que era permitido que o homem desse uma carta de divórcio à sua mulher. Mas Jesus vai um pouco mais além. Mas o que será que dizia as Sagradas Escrituras? Vamos fazer memória? Vejam só, a catequese de Jesus. Jesus vai voltar lá no início, aonde as Sagradas Escrituras nos falam que Deus criou o homem e a mulher, que homem e mulher, em determinado momento, deixariam pai e mãe, se uniriam e os dois se tornariam uma só carne. E que ainda, que ninguém ousasse separar aquilo que o próprio Deus uniu. Vejam só, Jesus vai se utilizar das Sagradas Escrituras para revelar aquilo que de fato era a verdade que todos estavam esperando. Moisés havia permitido a carta de divórcio, é bom que se entenda o contexto, porque naquela situação, naquele momento histórico, as mulheres estavam sendo muito violentadas, elas estavam sendo submetidas a situações muito difíceis e que a certidão de divórcio era uma forma dessas mulheres terem uma sobrevida. Portanto, Moisés concede, e Jesus deixa claro isso, pela dureza do coração dos homens daquele momento. Mas que a vontade de Deus lá no início foi sempre que essa união fosse indissolúvel, assim como é indissolúvel o amor que os envolve. Jesus institui neste momento o sacramento do matrimônio e ele vai falar dessa indissolubilidade. Não ouse o homem separar aquilo que Deus uniu. E ele vai além. Ele vai dizer, se o homem se separa e casa com outra mulher e se une a outra mulher, ele está cometendo adultério. Da mesma maneira, a mulher. Portanto, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, olhemos para a grande catequese de Jesus hoje, para a verdade que ele revela e tomemos posse dela, sejamos obedientes. Que nós possamos, todos aqueles que são chamados à vida matrimonial, que possam se imbuir de virtudes como a humildade, que possam viver o perdão, que possam viver a renúncia. Todas essas são características do amor que Cristo nos revelou. E é assim que nós passaremos pelas dificuldades da vida a dois, sempre com o olhar fixo em Cristo, no seu Santo Evangelho, na Tua Palavra, naquilo que Ele nos ensina, e também nos predispondo a renunciar, a perdoar, a viver de fato o amor que Ele nos revela. Amém? Tenham todos um santo e abençoado dia do Senhor e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.